Paz do Senhor, beleza? Pessoal, muito feliz de estar aqui. Eu tenho acompanhado através das redes sociais o trabalho maravilhoso que vocês têm feito, tanto com o culto aqui como na qualidade de transmissão. Tenho visto os últimos cultos, últimas pregações nos sábados e tenho sido edificado e visto muito feliz. Estou muito feliz, né, de ver o nível, né, de profundidade das Escrituras. Esses dias eu vi aqui uma ministração da Luar, depois do Gilberto também, né, fiquei muito encantado com aquilo que eu vi aqui. Que vocês têm recebido da parte do Senhor. E, bom, para quem não me conhece, fico feliz também de ver alguns rostos que eu não conheço. Como foi falado, o nome é, né, Wellington Gomes, né? Sou pastor da IPR de Navegantes, filho dessa casa aqui também, me criei aqui nessa igreja. O pessoal aí mais antigo aí me conhece pelo apelido, Tinho, né? Pessoal, vamos lá então, quero ganhar tempo aí para a gente aproveitar bem aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. E quero convidar você a abrir lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 11, do versículo 10 até o 17. Do versículo 10 até o 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 10 em diante diz assim: pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Oremos, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Te agradeço por esse lindo momento de poder falar das Escrituras, algo que eu amo tanto, algo que eu considero tão especial na minha vida, o fato do Senhor ter me chamado para expor as Escrituras sagradas do Senhor. E eu peço a direção, a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo para transmitir com clareza aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração através desta passagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, o maior nome do Novo Testamento, após, né, a pessoa de Jesus Cristo, obviamente, o grande difusor do Evangelho no primeiro século e autor de quase metade dos livros do Novo Testamento, e boa parte do conteúdo teológico saíram das penas, né, de quem escreveu, o que ele ditou através de suas cartas. E por volta do ano 57 da era cristã, quando Paulo estava terminando a terceira viagem missionária, as 3 viagens missionárias você tem relatado no livro de Atos, do capítulo 13 até o 19, você tem ali todo o roteiro, né, todo o itinerário missionário do apóstolo Paulo, dentro dessas 3 viagens missionárias. E quando ele conclui a terceira viagem missionária, ele sai de Éfeso, faz uma visita às igrejas da Macedônia e de Corinto, fruto da segunda viagem, que ele havia feito 3 anos antes. Os planos de Paulo eram o seguinte: ele estava coletando algumas ofertas entre os macedônios e os gregos, e levaria esse levantamento de ofertas para a Judéia, lá na Palestina, levaria porque havia muitos cristãos passando necessidade nessa época, naquela região. Esses eram os planos de Paulo. Terminou a terceira viagem missionária, passando para coletar as ofertas, levaria para Jerusalém e logo depois da festa de Pentecostes, que era o seu plano estar lá nessa época do ano, que nós estamos inclusive agora, né? Ir lá, deixar as ofertas e logo ir para Roma. Ele queria conhecer a igreja de Roma, obrigado. Ele queria conhecer a igreja de Roma pessoalmente. Roma era a capital do império que leva o seu nome, né, o Império Romano,
maior império que a humanidade havia visto até então, e Roma era uma cidade de 1 milhão de habitantes. O grande centro cosmopolita, a grande cidade, a grande metrópole da humanidade até aqueles dias. Grande centro mundial, né? E lá havia uma igreja cristã. Ninguém sabe como a igreja de Roma foi fundada. É um mistério, nós não temos nenhum relato histórico que fale da sua fundação. Provavelmente aqui nessa altura a igreja tem umas 2 décadas de existência. Paulo não é o pastor dessa igreja, ele não tem uma responsabilidade direta por essa igreja, mas ele tem um desejo de conhecer esses irmãos, nos versículos que nós lemos aqui, ó, pedindo constantemente em minhas orações, o 10, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. O desejo dele conhecer tanto a cidade como a igreja de Roma. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Lá no final da carta, quase no final, no capítulo 15, versículo 22 em diante, o apóstolo Paulo deixa claro ali qual o objetivo dessa carta. Além de abrir caminho para a sua visita, que ele faria depois, ele está passando a Macedônia e a Grécia, vai pegar um navio para Jerusalém, o plano dele é pegar um outro navio de volta para Roma e realizar o seu desejo, seu sonho de conhecer a cidade e a igreja de Roma. Mas por que disso? Será que Paulo queria tirar uma foto lá naqueles prédios maravilhosos, de Roma, conhecer a grande capital do mundo? Não é isso que está na mente de Paulo. Lá no capítulo 15 fica muito claro que o apóstolo Paulo queria ampliar o seu mapa missionário. As médias e grandes cidades orientais do Império Romano, ele já havia evangelizado praticamente todas. Isso está lá a partir do versículo 22, no capítulo 15. Ele queria ampliar o seu território, o território de evangelismo, e ele queria ir para a parte ocidental do Império Romano. Está muito claro isso lá, tá? Não dá tempo da gente ler aqui, eu preciso ganhar tempo. Leia em casa, Romanos, capítulo 15, versículo 22 em diante. As intenções de Paulo ficam muito claras no final da carta. Como a igreja que sustentava ele, que bancava ele, que havia enviado ele para as missões na parte oriental do Império Romano, era a igreja de Antioquia, da Síria, igreja que acreditou no ministério dele, lá em Atos 13, depois de um longo tempo, esquecido lá em Tarso, depois da sua conversão, levam ele para Antioquia, na Síria, e mandam ele, junto com Barnabé, para fazer a primeira viagem missionária. E todas as vezes que ele concluía essa viagem missionária, ele voltava para Antioquia da Síria, dando relatório, prestando conta de suas atividades missionárias por aqueles campos do Império Romano. Só que agora o apóstolo Paulo tem uma missão mais audaciosa. Ele quer ir para o extremo ocidente do Império Romano, região que hoje seria Espanha e Portugal. E na época, toda aquela região que hoje é Espanha e Portugal se chamava Província da Espanha. Era uma parte mais ocidental do Império Romano. Dali em diante era o Oceano Atlântico. Os romanos chamavam de Finisterra, o fim da terra, em latim. Inclusive existe um farol até hoje lá na Espanha, virado para o Oceano Atlântico. E o nome do farol é o farol Finisterra. Dali em diante eles achavam que o mundo se acabava. Era o imaginário do mundo daquela época. E o apóstolo Paulo queria ir até o extremo ocidente do Império Romano. Só que essa logística não daria mais certo, que a igreja de Antioquia, lá no Oriente Médio, na Síria, se você for pegar um mapa, você vai ver a distância que é, e para o mundo da época era quase que o extremo oriente para o extremo ocidente. Essa logística, a comunicação, já não daria mais certo, que uma igreja lá da Síria, cidade de Antioquia, eles perderiam contato, Paulo perderia a visibilidade, sairia do radar deles, não há necessidade de uma ajuda, alguma coisa, seria impossível manter essa conexão com Antioquia, entre Antioquia da Síria e a Espanha. Então o apóstolo Paulo precisa de uma ponte, precisa de um meio caminho que o conduza até a Espanha. E lá no final da carta fica muito claro o porquê dessa carta para a igreja de Roma. Ele está se apresentando, para aqueles que não o conhecem ainda, ele conhecia alguns irmãos pessoalmente de outros lugares. E quando o apóstolo Paulo deixa claras o que ele está, ele diz assim, olha, eu tenho sonho de conhecer, eu quero ir, mas não quero ficar aí, tá? Eu quero pregar o evangelho na Espanha. Só que, sabe como é que é, Alguém precisa me ajudar. Alguém precisa bancar essa viagem. Eu preciso de um suporte. E vocês vão ter a honra de poder fazer isso comigo. Vocês vão ter a honra de poder me abençoar e de me mandar para a Espanha. É isso que ele queria. E nessa carta, o apóstolo Paulo está muito livre, porque ele não está corrigindo, puxando a orelha de ovelhas suas, de gente que ele ganhou para Jesus, de gente que ele colocou como liderança e agora estava errando, como na igreja de Corinto, como em tantas outras igrejas. Agora, ele não está aconselhando, como foi pregado outro dia aqui, Tito, eu ouvi a ministração, ele não está aconselhando alguém debaixo da sua tutoria. Ele
ele está se apresentando, a carta aos Romanos é uma carta de apresentação do ministério do apóstolo Paulo, mas não necessariamente de uma biografia sua, mas do conteúdo do seu evangelho. Qual é o conteúdo que ele prega? Qual é a perspectiva que ele tem do evangelho? Qual é o entendimento da narrativa do evangelho que ele tem? Então, quando você lê a carta aos Romanos, lê nessa perspectiva. Do capítulo 1 ao 8, você tem o grosso teológico dessa carta. E é uma evolução, é como se fosse uma escadinha, ou imagine uma montanha com, tipo, o K2, não, Everest é maior, né? K2 é o segundo no Paquistão, Everest no Himalaia, 8.000 metros. Imagine que cada capítulo de Romanos são 1.000 metros subindo o Everest. Essa montanha é a montanha da revelação acerca do que é o Evangelho. O que é o propósito do Evangelho, da redenção da criação. E aí você tem isso. Mas a carta não termina no capítulo 8, né? Que do 9 ao 11 ele faz um parênteses para explicar qual é a situação de Israel no meio disso tudo, né? Já que existe um plano da redenção para toda a humanidade, mas Israel, que era a primeira parte, daí ele abre um parênteses lá do 9 ao 11, e do 12 ao final ele dá conselhos práticos, gerais para a vida cristã. Mas aqui no texto que nós lemos é a introdução da carta, que vai até o versículo 17, a apresentação dele. Do versículo 18 ele começa a expor o entendimento dele acerca do Evangelho, né? Falando da condenação dos gentios. Mas nessa apresentação, cada versículo que eu li aqui tem muito a nos dizer. Mas infelizmente eu não posso fazer uma exposição de todos porque o tempo não me permite. E eu quero então aqui, a partir do versículo 13, do 10 ao 12, nós temos ali, né? Isso que eu falei, esse desejo explícito de Paulo, de querer conhecer essa igreja e esses irmãos. Agora, a partir do versículo 14, nós temos ali algumas informações muito importantes que nos mostram qual é a impressão, qual é a relação, qual o entendimento que Paulo tinha do Evangelho. Qual é a relevância do Evangelho na vida dele. Nada melhor entender sobre o que é o Evangelho na vida de um cristão a partir da perspectiva que Paulo tinha. O que o Evangelho causava nele, o que o Evangelho gerava nele. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, a partir do versículo 14. Você que tem sua Bíblia aí, quiser deixar aberta, ou o celular ligado. A partir do versículo 14. A primeira verdade que eu quero chamar a atenção aqui é que Paulo, nessa relação dele com o Evangelho, ele sentia um devedor. Olha só que interessante. Por que ele quer tanto, né, ir de Roma e depois de Roma para a Espanha? Porque olha como ele sentia: sou devedor tanto de grego como de bárbaros, tanto de sábio como de ignorantes. Queridos, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui a sensação que ele tem no Evangelho de ser um devedor para com a humanidade. Mas que grupos da humanidade ele se sente devedor? Os termos que ele usa aqui, tanto a gregos como a bárbaros, são termos que eram bem compreendidos naquela época e talvez um pouco, por estarmos distante no tempo e no espaço, talvez não tenhamos a exata compreensão assim no primeiro momento, né, do que ele quer dizer com isso. Culturalmente, queridos, culturalmente, não etnicamente, tá, não racialmente, mas culturalmente, havia uma divisão no mundo dessa época entre gregos e bárbaros. O termo grego, aqui nesse contexto, no modo como ele está sendo usado aqui, não se refere à nacionalidade grega. Mas por conta de questões históricas que não dá tempo de explicar aqui, 3 séculos, 4 séculos e meio antes de Jesus vir ao mundo, antes da época de Paulo, o Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande, né, expandiu a cultura grega mundo afora, em vários lugares do mundo, e fez da cultura grega a cultura mais relevante, mais importante da antiguidade. A língua grega foi difundida para o mundo da época, assim como o inglês, a mesma relevância que o inglês tem na cultura ocidental ou na mundial, de um modo geral, a língua mais importante do mundo hoje. Desde o século IV a.C., inclusive na época de Jesus e dos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, a língua grega era a principal língua do mundo. E essa difusão da língua grega permitiu às pessoas terem acesso à cultura grega, que foi considerada a civilização mais elevada culturalmente da antiguidade. Aí você vai dizer, mas nessa época não eram os romanos que governavam o mundo? Sim, mas os romanos não deletaram o legado grego, eles construíram a partir do que os gregos haviam deixado de legado antes deles, do ponto de vista cultural. Então, ser grego aqui
é estar inserido no ápice da civilização, estar inserido dentro da cultura mais elevada. E bárbaros, queridos, era um termo que foi criado justamente pelos gregos, um termo com conotações de deboche, um termo com conotações preconceituosas, porque, segundo alguns estudiosos, a origem do termo bárbaros vem dos próprios gregos, que nos tempos de guerra contra os persas, lembra lá dos 300 e tal, né? Essas guerras só acabaram quando Alexandre tomou o poder da Grécia e venceu os persas definitivamente. Mas os gregos, que se sentiam tão superiores culturalmente aos persas, zombavam do idioma deles, da língua persa, né? E brincavam dizendo, né, que quando eles falam, eles só entendiam bar, zombando, né? Dizendo que era uma língua incompreensível e inútil. Daí vai surgir a ideia de bárbaros, um povo inferior culturalmente. E esse termo ganhou abrangência, os romanos adotaram esse termo também. Então, quem não era grego e romano, quem não estava inserido no ápice da civilização do mundo, na concepção deles, era bárbaro. Pessoas bárbaras, pessoas ignorantes, incultas. Quem não sabe ler grego, não conhece latim, que a parte ocidental do Império Romano falava latim. Essas pessoas fora dessa nata cultural do mundo. E é assim que muitas pessoas, sobretudo gregos e romanos, dividiam a humanidade. Existem nós, os de cultura grega, e existem os bárbaros, o resto da humanidade. Pois olha só que interessante, o apóstolo Paulo se sentia primeiro devedor de quem? De gregos e bárbaros. Ele está falando para romanos que entendem bem essa expressão e que talvez olhem de cima para baixo para o restante da humanidade. Mas o evangelho lhe deu uma sensação de ser um devedor de quem? De todo mundo, de toda a humanidade. Não é o texto aqui, mas a gente poderia usar textos de Efésios, textos de Gálatas. Paulo deixa bem claro que o evangelho, primeiro que ele nivela todo mundo, tanto na condição de condenados sem Cristo, como de salvos em Cristo. Ele vai dizer, em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem grego, não há mais homem e mulher, culturalmente, racialmente, socialmente, não há mais escravo e livre, o evangelho nivela todos. Por isso, nós cristãos, jamais deveremos apoiar, ou ignorar, ou fazer de conta que questões como racismo não é conosco. Porque o evangelho vem e nivela todos. Tanto na questão da carência do perdão, como no alvo do amor de Deus. E o apóstolo Paulo aqui tem a sensação de ser devedor de toda a humanidade. Mas devedor por quê? Será que é bom viver com a sensação de que deve algo? É óbvio que essa é uma sensação boa que todo cristão deveria ter. Queridos, o apóstolo Paulo havia entendido que conheceu a grande verdade do universo. Conheceu a grande verdade do cosmos. Conheceu o plano da redenção. Conheceu o evangelho. Como não ter desejo de comunicar isso a todos, uma vez que ele descobriu a coisa mais importante que um ser humano pode descobrir? Como não se sentir devedor de comunicar essas verdades tão preciosas para a humanidade? Como não se sentir devedor? Mas vamos se sentir devedor de quem? Apenas dos gregos? Poxa, essa civilização tão evoluída, tão intelectualizada, né? Poxa, a elite do mundo, creme de la creme, né? Não é assim que os franceses falam, né? A nata, poxa, esse pessoal precisa ouvir isso, né? Quem sabe eles compreendendo, posso até intelectualizar mais essa mensagem. Sim, para eles também. Para os arrogantes também. Mas para os desprezados também. Todos precisam ouvir. Essa é a sensação que todo cristão deveria ter. Se sentir devedor. Se sentir devedor diante do seu colega que não conhece o evangelho, do seu colega de escola, de faculdade, de trabalho, do seu familiar. Ter essa sensação que Paulo tinha de ser devedor da humanidade. Uma vez que você descobriu uma verdade tão importante, e essa verdade não pode ficar escondida dentro do seu coração. O apóstolo Paulo deixa bem claro essa sensação de dívida para com a humanidade. Há quem diga, queridos, já ouvi isso de pessoas diferentes, né? Não quero aqui citar um, porque você pode ter ouvido outro, né? Que essa frase teria sido de outra pessoa. Só não é do Winston Churchill, né? Mas
que uma definição sobre evangelismo, né, que evangelizar é um mendigo dizer ao outro aonde tem pão. Como assim? Imagine, vamos parafrasear e contextualizar de outra forma isso. Imagine uma cidade onde uma igreja, uma organização, uma ONG, seja lá o que for, estiver fazendo um sopão, um lugar de abrigo e banho quente para moradores de rua. Digamos que ali tenha 40 lugares. E a cidade tem 20 moradores de rua. O primeiro descobre o lugar, toma um banho quente, fica limpo, se arruma, come a comida quente, fica abrigado. Só que não tem quem comunique aos demais moradores de rua que existe aquilo ali. Os outros correm risco de morrer de frio. Convenhamos, seria uma atitude muito egoísta ele não sair dali, gastar uns minutos, ir atrás dessas pessoas e dizer, eu encontrei um bom lugar para a gente. Se alguns disserem, não, eu não quero ir porque lá é uma igreja, ou porque lá é uma ONG, assim, assim, assado, não, eu não acredito em você, isso é uma outra conversa, mas ele tem um dever moral de avisar essas pessoas. Ele tem um dever moral de ir atrás dessas pessoas e avisar, eu achei abrigo. Essa é a condição de um cristão nesse mundo. Alguém que achou o abrigo, alguém que achou a salvação em Cristo Jesus e se tornou um devedor da humanidade, a quem ele precisa avisar. Eles podem não acreditar, podem achar que é teoria da conspiração, podem achar que é bom demais para ser verdade, podem estar acomodados no lugar onde estão. Aí o problema não é mais seu. Mas você e eu temos um dever moral de avisar onde é que tem pão, onde é que tem comida quente, onde é que tem abrigo, onde é que tem um banho para pessoas que estão prestes a morrer de frio espiritualmente nesse mundo. Amém, irmãos? Essa é a primeira lição que Paulo nos deixa aqui, né? E por se sentir devedor, no versículo 15 ele diz, de modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Não falei isso na introdução, né? Paulo, coitado, né? Muita intimidade com Deus, mas não sabia todos os planos de Deus, né? Quando ele foi para Jerusalém, na verdade, lá ele foi preso, torturado, acabou 2 anos preso em Cesareia. Quando estava para ser absolvido, acabou recorrendo ao processo, ele era cidadão romano, tinha alguns direitos, recorreu para ser julgado em última instância em Roma. Ele, na verdade, tinha planos de, quem sabe, em 6 meses depois que escreveu a carta, já estar em Roma. Chegou em Roma, uma média de uns 3 anos depois de escrever a carta, e chegou como prisioneiro. Você vê isso lá em Atos 27 e 28, na primeira prisão. Não é dessa vez que ele morre, numa prisão romana. Segunda verdade que eu trago aqui para vocês, está no versículo 16, que vai dizer o seguinte, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só que interessante. Não me envergonho do evangelho. O evangelho, esse conceito, né, evangelho, que tem uma igreja como agência do reino de Deus que transmite o evangelho no mundo, se algumas contas aí de alguns estudiosos estiverem certas, se Paulo escreveu essa carta no ano 57, o evangelho, o conceito de evangelho, não existia nem há 30 anos, era uma coisa extremamente nova, talvez 27 anos, que a igreja tinha sido inaugurada lá em Atos 2. Era tudo muito novo, estamos com quase 2.000 anos de história da igreja. 2030, provavelmente vamos fazer 2.000 anos de história da igreja. Aqui a igreja não tem nem 30 anos. É algo novo que está emergindo. Começou na Judéia, sob perseguição dos judeus. Começou a se expandir pelo mundo, sobretudo com as camadas mais pobres. A maioria dos cristãos do primeiro século eram escravos. O grupo sem nenhum direito, a ralé da sociedade do Império Romano. Aos poucos começou a subir as camadas sociais. Mas, a grosso modo, a maioria eram pessoas ou trabalhadores pobres ou escravos. E o apóstolo Paulo, se ele quisesse enxergar a sua vida, as suas atividades missionárias, na perspectiva do mundo, e não na do evangelho, ele teria alguns motivos para sentir vergonha. Mas ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha de ir para o coração do mundo, onde a política do mundo pulsa mais forte. Eu não me envergonho do evangelho. Mas por quê? Quais são os motivos que um homem como Paulo teria para se envergonhar do evangelho? Eu vou elencar aqui alguns. O cristianismo, nos seus primeiros dias, tinha pelo menos 3 inimigos. O primeiro dele, os judeus.
Os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus e Jesus era judeu. Mas eles se tornaram párias do povo judeu, eles se tornaram pessoas não gratas entre os judeus, se tornaram inimigos dos judeus. É uma coisa à parte dentro do judaísmo que surge o cristianismo. A corte máxima da justiça judaica condenou Jesus. Essa mesma corte, chamada Sinédrio, perseguiu a igreja de forma institucional e oficial com a autorização de Roma. A gente vê isso nos primeiros capítulos de Atos dos apóstolos. Os judeus o judaísmo oficial ficava horrorizado com a mensagem do evangelho. Primeiro porque Jesus não servia para preencher o currículo de Messias. Jesus não atendia ao perfil esperado de um Messias. Jesus havia confrontado as instituições religiosas judaicas dos seus dias. Morreu como inimigo do povo judeu. Para os judeus, a mensagem de que Jesus é o Salvador, é o Messias, e não do jeito que eles esperavam o Messias, de um jeito até blasfemo, foi por isso que Jesus foi condenado, quando afirmou ser o Filho de Deus. Esse foi o crime que foi imputado a ele, o de blasfêmia, e digno de pena de morte, segundo o Sinédrio. Para os judeus, o cristianismo não passava de uma blasfêmia, de uma aberração teológica. E entre o povo do qual o cristianismo surge, eles são vistos como inimigos. Aí existe o povo grego, tanto os que moram na Grécia, como aqueles que, séculos antes de Jesus, na época de Alexandre, colonizaram regiões como a Turquia e tantas outras regiões, e a população grega era muito influente no mundo da época, não só a cultura grega, como a população grega. Os gregos, eles tinham uma perspectiva da vida que não encaixava na cosmovisão, na perspectiva do cristianismo. Há várias questões, quero falar só de algumas delas aqui. Os gregos, influenciados por filósofos como Platão, tinham um entendimento de que aquilo que é abstrato é superior ao que é concreto. Aquilo que é invisível é superior ao que é visível. Platão mesmo, um filósofo grego do século V a.C., dividiu o mundo, a realidade, em mundo inteligível e mundo sensível. O que é o mundo sensível? O mundo que a gente toca, que a gente vê cores, que os nossos sentidos são capazes de captar, tocar, ver, cheirar. Os gregos, a partir de Platão, chamavam de mundo sensível. Só que Platão dizia, a essência da realidade não está no mundo sensível que a gente toca, está no mundo inteligível, que só é alcançado através da psique, da razão. E essas coisas, elas são abstratas. Logo, o conceito de ser humano está na sua alma, na sua psique, que é invisível, e não no corpo. O conceito desses celulares, todos aqui me olhando, parece que eu estou numa entrevista coletiva, coisa chique, Numa visão platônica desses celulares, aquela maçãzinha que eu estou vendo ali, aquele celular, esse celular, ele é inferior ao conceito de celular. A essência de celular não está no celular, está no conceito de celular. O conceito de celular não muda. O celular muda, quebra, estraga, derrete no fogo. Portanto, aquilo que é conceito é superior àquilo que é do mundo sensível, material. O que isso tem a ver com Paulo, com o cristianismo? Tem muita coisa a ver, queridos. Porque os gregos partem da sua compreensão da vida a partir desse pensamento. Logo, o corpo humano não é uma coisa legal, pensavam os gregos. Por quê? Porque ele é matéria, ele é acessado através dos sentidos. E ele promove patos, promove paixões. Paixões são repugnantes. A coisa mais elevada do ser humano é a sua racionalidade, que reside na sua alma, que é eterna, não muda, é cíclica, vai e vem. O corpo, isso aqui não vale para nada. Isso é um pensamento totalmente grego, não é um pensamento cristão, irmãos? Por favor. Os gregos diziam, o corpo não vale nada. Se não vale nada, tinha duas linhas, Umas eram muito ascéticas, rigorosas com o corpo, e outra dizia, quer saber, eu vou detonar meu corpo no sexo, no vício e tal. Por quê? Porque não vale nada mesmo. Eu tenho que preservar a minha essência intelectual. A cultura considerada mais elevada do mundo enxergava a vida e a realidade dessa forma. Por que eu disse cuidado de ser um pensamento grego, irmãos? Você já deve ter visto um crente na beira de um caixão no velório dizendo, o fulano já não está mais aqui. Isso aqui não é o fulano. Fulano já partiu. Irmãos, isso não tem nada a ver com cristianismo, tem a ver com filosofia grega, platônica, clássica, antiga. Porque para o cristianismo, o fulano é tanto o seu corpo como o seu espírito. Deus o criou dessa forma, completa.
O pecado e todas as consequências do pecado que geram a morte separam temporariamente o corpo e o espírito. Quando Jesus voltar, no plano da redenção, é voltar a unir os dois novamente, para que passem a eternidade em sua integridade humana, em sua humanidade perfeita e completa. Parte material e parte imaterial. O fulano sim vai para a sepultura. Parte dele está ali, de forma triste, por conta da queda do pecado. Parte do fulano fica ali sim, infelizmente. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus um dia serão restaurados em sua integridade. Esse é o plano da redenção. E aí, queridos, como é que você vai dizer que Deus se tornou carne por uma civilização, por uma cultura que diz que a carne não é uma coisa legal? E o mais estranho é que esse Deus estranho, que decide ganhar uma soma, um corpo, no grego, por isso vem doenças psicossomáticas, né? Psique mais soma. Psique é alma ou razão em grego. E soma é corpo. Você deve ter ouvido falar de doenças psicossomáticas, quando emocionalmente, né, quando a nossa mente não está bem e doenças estouram no corpo. Queridos, agora como é que você vai explicar para os gregos que esse Deus estranho, que se torna carne, que é uma coisa muito estranha para os gregos, mas não basta se tornar carne. Quando ele se liberta da sua carne, e os gregos definiam, inclusive, eles desenhavam, né, representavam a alma do ser humano, que é eterna, como uma borboleta. A alma do ser humano era representada como uma borboleta. Por quê? Porque acreditavam que quando ela morria, ela saía do casulo, se libertava. Estava em sua plenitude, iria para o Hades, aguardar o triste dia que voltaria para uma carne. Agora, como é que esse Deus estranho toma uma atitude estranha de se fazer carne? Na cultura greco-romana, humildade não era uma coisa bacana, honra era uma coisa legal, força é uma coisa legal. Isso são virtudes na civilização greco-romana, força e honra, não humildade. E esse Deus, estranhamente, que ganha um corpo, o pior, quando ele se liberta do corpo, 3 dias depois ele volta para o corpo. Os gregos dão um nome para essa doutrina: loucura. Em Atos capítulo 17, versículo 32, quando Paulo estava no coração da intelectualidade humana da antiguidade, a cidade de Atenas, onde todas essas ideias brotaram, onde todos esses grandes filósofos viveram, Paulo vai ao Areópago, a uma câmara municipal da cidade de Atenas, onde os intelectuais se reúnem, e ele é convidado para ir lá debater com os filósofos, e lá está ele fazendo a exposição do Evangelho, falando da criação, da queda, da redenção em Cristo Jesus, e lá no versículo 32, 31, 33, por ali, lá em Atos 17, diz assim: quando Paulo falou acerca da ressurreição, que a plateia começou a rir, essa foi boa, ressuscitou o cara, não bastou vir esse mundo de Deus, ele ressuscitou. Diz que começaram a rir de Paulo, debocharam dele. Diz que uns mais educados disseram: ô Paulo, acerca disso te ouviremos outro dia. Costumo dizer que parece aquelas donas de casa que o cara passa para vender vassoura, né? Ela diz, outro dia, né? Outro dia que nunca chega, né? Outro dia. Os mais educados falaram isso, a plateia ficou dividida entre os que debocharam dele e os que disseram outro dia. Sabe o que aconteceu? Paulo foi para Corinto, uma cidade grega também. Lá ele funda uma igreja, ele estava bem chateado. Quando ele manda uma carta para a igreja de Corinto, 5 anos depois de fundar a igreja, ele diz, olha, conta um segredinho aí, tá? Atos 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 1, 2, 3. Quando eu estive entre vocês, eu estive em temor, tremor e fraqueza. Eu não estava legal quando eu estava aí. Paulo vinha de uma sequência muito ruim da segunda viagem missionária, e em Atenas ele foi muito zombado e ridicularizado. Só que agora, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele não tem vergonha se os judeus chamam de blasfêmia, ele não tem vergonha se os gregos chamam de loucura. Não é isso que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 22? Para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para nós é poder de Deus. E para os romanos? Para os judeus um escândalo, para os gregos uma loucura, e para os romanos, que crucificaram Jesus? Para a civilização romana,
Eles não queriam nem entender essa doutrina. Isso é uma loucura, isso é uma doideira dessa gente. Os romanos eram mais assim pragmáticos que os gregos, não era tanto filosófico, né? Mas o negócio nosso aqui é força, rapaz. Nós dominamos o mundo. Nossas tropas estão chegando na Inglaterra. Já dominamos são nomes de hoje, na época não existia França, Alemanha, o Egito, Tunísia, Argélia na África, o Oriente Médio, tudo é nosso. Então, a palavra que nós gostamos é força, virilidade. Nós dominamos, nós conquistamos, nós somos fortes. E Deus é esse que se fez fraco. Nós, Império Romano, nosso sistema jurídico estabeleceu vários tipos de pena de morte. Sabe qual é o mais humilhante, o mais ridículo? É morrer pendurado numa cruz. E vocês vêm dizer para nós que o Criador do universo se encarna para morrer na pena de morte mais bizarra que nós criamos só para os escravos do Império Romano? Isso é fraco demais. Queremos nem ouvir o que vocês têm para falar deles. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, pelo poder do Espírito Santo, andando pelo Império Romano, trombou com judeus, com gregos, com romanos. E embora uns riam, outros debochavam, pelo poder do Espírito Santo, esse escândalo se tornava compreensível na mente de alguns judeus. Essa loucura se tornava sabedoria na mente de alguns gregos. E essa fraqueza se tornava força no coração de muitos romanos. E o Evangelho ia expandindo, ia crescendo pelo poder do Espírito Santo. E ele vai dizendo: sabe por que eu não tenho vergonha? Podem dizer que é escândalo, que é loucura, que é fraqueza. Mas eu não tenho vergonha, porque é poder de Deus. E quando essa mensagem penetra no coração de um romano, de um grego ou de um judeu, é uma coisa gloriosa, porque os grilhões são arrebentados. E o Evangelho entra na mente, entra no coração. E faz o ser humano acreditar em coisas que ele jamais pensou que um dia iria acreditar. Aceitar coisas que jamais ele achou que um dia iria aceitar. Sabe o que significa isso? Você hoje, aqui, vai ter vergonha do Evangelho. Por quê? Porque a mídia não gosta? Porque as universidades, que é um lugar do qual nós temos que passar, ir lá, estudar, adquirir conhecimento, ganhar um diploma, crescer na vida. Mas aquele ambiente hostil, anticristianismo, que existe na maioria dos ambientes acadêmicos, é isso que vai te envergonhar de ser cristão? É o ambiente secularizado da escola, aonde te oprime a se expressar como cristão e a defender aquilo que você acredita como cristão, e você fica acanhado diante de um monte de cabecinhas formadas pelo Felipe Neto, por youtubers, por digital influencers, que moldam a mente de uma geração. E é diante disso que você vai se envergonhar? Se você entender que o Evangelho é poder de Deus, e que mesmo aquele seu colega que tem o maior desprezo pela fé cristã, que ri da fé cristã, que diz muito obrigado, quem sabe acerca disso te ouço outro dia. Você crer que essa mensagem, por mais que possa uma hora ou outra ser zombada, ser ridicularizada, ela é poder de Deus, e uma hora ou outra vai abrir a mente de pessoas que você ama. Só que você primeiro tem que sentir devedor de anunciar essa mensagem para essas pessoas. Terceiro lugar, eu não sei como é que está o tempo. Posso fazer o último aqui? Amém? Terceiro lugar, Paulo vai dizer, outra postura de Paulo. Ele entende a relevância do Evangelho, quando ele diz no versículo 17, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é isso, queridos? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando nós vemos essa palavra justiça, a gente precisa sempre contextualizá-la teologicamente para entender, né? E o contexto aqui, queridos, é o seguinte. Quando Deus cria a humanidade, que Ele cria toda a sua criação, o topo da criação, a humanidade, o centro da criação, a humanidade, a parte da criação que Deus deu para governar o restante da criação, a única parte da criação que Ele deu características muito pessoais suas.
O Deus Trino, que sempre existiu em amor, em sua relação triuna, pega e dá ao ser humano capacidade de amar. Os animais não têm isso. Deus só deu para os seres humanos. Racionalidade, consciência de que existam, consciência de sua própria existência, capacidade de compreender a realidade. A esse ser humano, uma liberdade que Deus tem e deu para o ser humano, esse ser humano com uma racionalidade, fez esse ser humano em espírito, e Deus é espírito, e Ele faz o ser humano ser espiritual também. Este ser humano, que representa toda a criação, decide um dia, tentado por Satanás, a querer se colocar no lugar de Deus e definir no lugar de Deus, a partir de agora, o que é o certo e o que é o errado para o universo. Esse é o pecado. O ser humano quis assumir o lugar de Deus, dizendo: nós é que vamos agora decidir, afinal de contas, o que é certo e o que é errado no universo. Assume a centralidade de Deus na criação. Essa rebeldia inaceitável da parte de Deus, que ofende totalmente a Deus, coloca toda a criação em queda, debaixo da maldição do pecado. O seu representante maior é o mais afetado pela queda do pecado. E a partir de agora, nós temos um problema que o ser humano não consegue equacionar, não consegue resolver. O problema é, Deus ama a sua criação, Deus ama o homem acima de qualquer parte da criação. Só que o Deus que é santo, que é totalmente puro e odeia o pecado, entra em conflito agora com a humanidade que a partir da queda começa a produzir o mal em série no mundo. E agora nós temos a oposição entre Deus e os homens. E agora estamos diante de um paradoxo, de uma equação difícil de fechar. O Deus que ama o ser humano, mas por ser santo e justo, precisa estabelecer justiça e punir. Essa é a narrativa do Evangelho. É nisso que você precisa crer. Não tem como eu entender o Evangelho sem a santidade de Deus, porque tudo começa pela santidade ferida de Deus. E aí você vai entender o amor de Deus, que apesar da santidade ferida, Deus elabora um plano, planejado na eternidade. É um lindo paradoxo, e executado no tempo e no espaço. Deus elabora um plano de estabelecer justiça por conta do mal que existe no mundo, o mal que se manifesta através do pecado. O Deus santo que odeia qualquer mal. O Deus santo das Escrituras odeia o mal, e louvado seja Deus por isso. Eu morreria de medo se o Senhor do Universo fizesse vista grossa para o mal, mas Ele não faz, amém? O Senhor do Universo odeia quando vê alguém mentindo para alguém, porque Ele ama a pessoa que está sendo danificada, que está sendo ofendida pela mentira. Ele odeia o adultério porque Ele ama a pessoa enganada. Ele odeia a traição porque Ele ama a pessoa enganada, não importa quem seja. Ele odeia o assassinato porque Ele ama o assassinado. Ele odeia a mentira porque Ele ama aquele que recebeu um cheque sem fundo e foi enganado. Ele ama a verdade e odeia a mentira, e não gosta de ver um jovem, adulto, seja lá qual for a idade, olhando nos olhos de uma pessoa e dizendo que ama apenas para levar para a cama. Ele odeia, porque isso é o mal manifesto das mais variadas formas no mundo. E o Deus santo e justo, que odeia o mal, tem que punir o mal. Mas se Ele despejar a sua ira sobre toda a humanidade, o que sobra? Não sobra nada. Então Ele elabora um plano, aonde de uma forma gloriosa e misteriosa, esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus só, encarna e vem a esse mundo. E de uma forma mais gloriosa ainda, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Oh, coisa maravilhosa. Deus estava em Cristo na cruz, recebendo o pecado e a punição do próprio pecado. O plano glorioso de Deus, complexo demais para entrar na nossa mente. Deus estabelece justiça punindo a si mesmo. Oh, coisa gloriosa. Os gregos podem chamar isso de loucura, mas é maravilhoso, é lindo demais. Deus decide punir a si mesmo, através de um plano
que nós entendemos apenas parcialmente. Mas o adoramos por esse plano maravilhoso. E esse plano, queridos, é a justiça de Deus. Jesus no Getsemane sua gotas de sangue. Não por causa de pregos, não por causa de pancadas que iria receber. Tudo isso fez sofrer muito. Sua dor física terrível. Ele tem uma natureza humana, é 100% homem, 100% Deus. Mas ele com certeza não estava pensando nisso. Seus discípulos iriam passar por coisas semelhantes ou até piores depois, no futuro. Ele não seria covarde de se amedrontar por conta de dores físicas que ele iria submeter seus discípulos no futuro. O que ele teme é o cálice da ira de Deus, que deveria ser despejado sobre a humanidade pecadora e foi imputado sobre Cristo na cruz, despejado sobre ele. É isso que o faz suar gotas de sangue. É isso que o fez ter um certo pânico naquele momento, no Getsemane. Foi a justiça de Deus que seria estabelecido horas depois sobre ele na cruz. Queridos, o maior problema da humanidade não é a pandemia, por pior que seja. O maior problema da humanidade não são os problemas climáticos que nos aguardam. O maior problema da humanidade não são as guerras civis ao redor do mundo. Os maiores problemas da humanidade, o maior problema da humanidade não são as ameaças de ditaduras ao redor do mundo. E a humanidade é cheia de vários problemas. Não é a ameaça nuclear. Donald Trump cancela o acordo com a Rússia recentemente, no meio da pandemia, pouco se falou disso. Os dois países já tinham armas suficientes para destruir o mundo algumas vezes, mas agora, depois do acordo, eles vão começar a produzir desenfreadamente armas nucleares para, quem sabe, poder destruir o mundo centenas de vezes, não dezenas de vezes. Sendo que depois da primeira, já não tem mais como destruir o que está destruído. Esse não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade está em Gênesis 3. Porque quando a liderança da criação se rebela contra o seu Criador e toda a humanidade fica debaixo, toda a criação fica debaixo do pecado, e segundo Paulo em Romanos 8, toda a criação geme, aguardando como que em dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando a redenção chegar para a humanidade, por tabela, toda a criação será restaurada junto. E aí, queridos, o apóstolo Paulo, por meio de Jesus Cristo, suas revelações, entendeu que o Evangelho revela a justiça de Deus na cruz. A equação foi resolvida, a conta fechou na cruz. A coisa mais importante que a humanidade precisa saber está revelada na cruz. De todos os problemas que a humanidade tem, nenhum se compara ao problema do pecado. O pecado trouxe sérios problemas pessoais, de ordem pessoal, afastou o ser humano de Deus, tornou o ser humano mau por natureza, fez o ser humano adúltero, assassino, mentiroso, covarde. O pecado trouxe problemas sociais. Esse ser humano caído pelo pecado formou sociedades com racismo, com escravidão, com preconceito, com ditaduras, com fome, com injustiças. E o pecado ainda, segundo as Escrituras, traz um problema cósmico. Toda a criação afetada. A criação não foi feita para engolir seres humanos com vulcões, com terremotos. A criação geme aguardando, como que em dores de parto, o dia da redenção. E sabe onde é que está a solução disso tudo? Sabe onde que isso tudo foi equacionado? Na cruz. Só que não está consumado. Estamos aguardando a consumação daquela obra da cruz. Quando Jesus disse está consumado, estava consumado aquele ato histórico. Mas os efeitos daquele ato, estamos aguardando a redenção. E o apóstolo Paulo vai se envergonhar do Evangelho, uma vez que ele carrega com ele a verdade mais importante do universo, que revela a justiça de Deus, que revela a solução do maior problema da humanidade, que revela o maior problema daqueles seus primos, daqueles seus amigos, daqueles seus parentes, daquela pessoa que você ama e que ainda sofre debaixo da escravidão do pecado, do domínio de Satanás e da prisão desse mundo. A verdade mais importante do universo está na cruz de Cristo. A solução, a justiça foi revelada na cruz. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, pois a justiça de Deus se revela aonde? Na filosofia? Na ciência? Não, se revela no Evangelho. É ali que está decifrado a justiça resolvida, a conta paga, a redenção da criação. E como que a gente vive isso? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
nessas verdades, nessa narrativa. Vamos viver e morrer por esta narrativa. Criação, queda, redenção, consumação da qual nós aguardamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar você com essa palavra. Fique em pé nesse momento. Nós vamos orar.